poxa vida, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz no relacionamento, todo mundo quer carinho, amor, quer ter harmonia dentro do lar. Por isso que a gente falou, de novo, repito, lá, da energia do lar, da proteção do lar, importantíssimo, né? Às vezes ficam questões mais densas, aprisionadas nas paredes da casa, memórias colocadas por vidas que passaram, que são deixadas ali as memórias, sentimentos, fica, as paredes realmente têm ouvidos nesse sentido, então fica armazenado mesmo, a gente precisa fazer limpezas na nossa casa, né? E às vezes também, gente, é verdade que também rola a questão dos obsessores dentro da casa que tinham a ver com alguém que ali estava antes, que morreu, que foi para outro plano, e o obsessor ficou. E aí, como é que faz? Falar disso também. E aí o ponto dos relacionamentos, que é o assunto da nossa vez. Então, vou falar primeiro dessa questão do obsessor. O que é um obsessor? Vamos falar disso? Qual a diferença de um obsessor para um encosto? Acho engraçado esse nome, mas é o que a gente entende, né? A gente tem uma cultura espiritual bem interessante no Brasil. Pensa bem, não é? Que interessante que é que a gente tem ali uma base kardecista, tem do candomblé, tem da Umbanda. Interessantíssimo, o Brasil é um país muito especial, realmente, e com muito fortalecimento espiritual. E aí, gente, é o seguinte, né? A diferença de um obsessor para um encosto, vamos falar disso? Qual é? Bem, o encosto, como eu comentei agora recentemente, às vezes, tipo, você tá na rua, você tá na praia, você tá onde for. E aí, de repente, até porque você já é uma pessoa mais espiritualizada, que tem uma luz própria, que tem uma conexão com a energia crística, com a energia do amor, com a fonte que tudo é. Então, você acaba atraindo, pode atrair, né? Um encosto, vamos colocar espírito, né? Um espírito que está ali perdido e que quer ajuda. E que fica perto para, de repente, de alguma forma ser encaminhado, né? Pode acontecer. E aí, você, como uma pessoa já numa caminhada forte com a espiritualidade, você pode sim pedir, sabe? Faz um processo de conexão, ancoramento, né? Com a espiritualidade, pede apoio para os teus mentores, principalmente, lógico, Exus e Pombagiras, lógico que sim, né? Mas temos também outras vias, Arcanjo Miguel, é, Comando Asta, para trazer esse encaminhamento, sabe? Essa força para que a pessoa possa, esse ser, esse espírito possa ir. Então, ela não tem a ver com você, não tem a ver com a tua história. Aconteceu, ficou ali e pode ser encaminhado rapidamente. Às vezes, tipo, você muda a tua energia, eleva a tua energia e já vai acabar ali a pessoa, o ser, né? O espírito vai acabar também, né? Saindo de alguma forma. Mas se puder encaminhar, né? Dentro, eu acho muito bonito, dentro da doutrina espírita, a questão do doutrinamento, né, que eles fazem, quem já seguiu um pouco, né, os processos da doutrina espírita, né, que estão ligados à Federação Espírita, os centros espíritas, né, eles têm um dia, não sei se vocês sabem, um dia específico, não sei se é todos que têm isso, mas alguns eu conheço que têm um dia específico de doutrinação, que são justamente espíritos que estão soltos por aí, que estão perdidos, eles são ouvidos
porque é importante também que tenha esse momento de ouvir, né, o que que aconteceu, e aí vem a orientação do médium. Então, é muito lindo o trabalho do médium doutrinador. Talvez seja você, talvez seja eu, talvez seja, sabe, uma pessoa que você conhece, que tem essa habilidade de, com respeito e amor, poder trazer uma palavra de amor e, junto com daí as forças da luz, poder encaminhar. Então, esse é um encosto, não gosto dessa palavra, né? Mas aí a gente tem a energia do obsessor. Né? Qual a diferença? O obsessor, ele é aquele que, em outra vida, foi alguém que viveu uma história com você e que essa história, de alguma forma, não terminou muito bem. E aí você encarna e ele não encarna, mas fica com você para estar ali realmente num processo de obsessão, trazendo uma energia de vingança, ou raiva, ou ódio, tristeza, enfim, certo? Então, o que acontece é que muitas vezes, né, tem diferentes tipos de histórias, então vamos organizar isso. Por exemplo, tem aquele tipo de obsessor que ele está ligado a uma história de amor. Por exemplo, uma pessoa, vamos supor lá, né, vamos colocar assim, é, imagine lá que eu tive uma vida lá em 1700 e pedrinha. E teve esse ser que estava ali também encanado e que ficou obcecado por mim, vamos dizer assim, né? E que tentou de tudo para estar comigo, mas eu não quis. Eu estava interessada, de repente, numa outra pessoa. E esse espírito, de repente, tipo, continuou obcecado e fez várias coisas para que não desse certo a minha história lá com aquela pessoa que eu queria e mata aquela pessoa. As coisas tenebrosas, né? Isso pode acontecer. E aí, e tenta daí se aproximar de mim, né? Para ser meu marido, alguma coisa assim. E mesmo assim eu falo, não, eu amava aquele, ele se foi, mas eu não quero você, não vou. E esse espírito começa a ficar obcecado e também acaba daí é, cometendo ali, né, mais uma loucura e acaba também me matando. História que acontece, tá? E aí, o que acontece é que a Ana Delta, que nem era Ana Delta ainda, vai para uma nova vida, que é a vida da Ana Delta. Ela não lembra mais que aconteceu toda aquela tragédia. Mas aquele espírito continua seguindo a Ana Delta. E aí, todas as relações da Ana Delta, né, começam a ficar conturbadas, porque ele não deixa que a coisa vá para frente, entende? E aí, por amor, que não é por possessão, é outra história, ele ficou obcecado pela figura da Ana Delta. Então, esse tipo de história acontece um monte, sabe? E que às vezes esses espíritos até se sentem protetores daquela pessoa, mas não é protetor, porque aquilo não é energia de proteção. Aquilo é energia de uma pessoa, de um ser, de um espírito obcecado, possessivo, enfim, né? Então tem esse tipo de história. Tem outro daí que é daquelas histórias assim, tipo, de violência, que aconteceram alguns tipos de violências, né, morte na família, o assassino da família que matou lá não sei quantas pessoas, pesado, coisas pesadas, né, e que daí um integrante que ficou vivo quer vingança. O assassino morre,
encarna novamente em Joãozinho. O Joãozinho nem sabe que ele assassinou a família inteira daquele outro ser lá. Mas aquele ser que não está encarnado, ele lembra e ele fica em cima do Joãozinho. E atrapalha a vida inteira do Joãozinho, de cabo a rabo. E muitas vezes acontece isso, que Joãozinho acaba morrendo, desencarnando, e daí o obsessor acaba ficando até na casa onde o Joãozinho estava, morava e tudo mais, certo? Então, são várias questões que podem acontecer, são histórias pesadas, e esses obsessores, eles querem falar, eles querem se comunicar, eles querem, de alguma forma, serem ouvidos também. Por isso que o médium de doutrinação, ele é importante no processo, porque aí, quando é feito um processo de limpeza, o médium vai conversar com esse espírito, ele vai deixar o espírito falar através dele e depois vai conversar junto com a espiritualidade e vai encaminhar. É um processo geralmente rápido, não é muito tempo que se fica nisso. E, por exemplo, né, na Federação Espírita, muitas vezes tem esses tipos de encontros uma vez por semana. Eu lembro que era bem recorrente. Tudo bem. Então, isso é só para a gente começar a entender a diferença entre uma coisa e outra, tá bom? Dúvidas até aqui? Podemos seguir? Tudo certo? Beleza. Agora vamos lá, né? Relacionamentos. Então, a gente já tem toda uma parte de aspectos de relacionamento, como fazer um relacionamento dar certo, as questões do cuidado emocional que a gente tem que ter, o aprimoramento que acontece quando a gente está num relacionamento é único, porque tudo fica mais acelerado, né? Então tem toda essa parte, vamos dizer assim, que a gente tem que cuidar da gente, do nosso aspecto feminino, do nosso aspecto masculino, né? Através de terapia, através de processos, a gente vai ter lá aquela nossa imersão que vai falar sobre justamente isso no final de maio e vai tratar sobre essa integração do masculino com o feminino que cada um carrega e precisa estar equilibrado para ter uma boa harmonia nas relações. Então, isso é o que nós podemos fazer de melhor. Preciso estar bem com o meu masculino e o meu feminino para não gerar dinâmicas que possam criar confusão, discórdia, né? Eu sempre comento, né, nos acompanhamentos que eu faço, as mentorias assim, tipo, não se atenha aos fatos, se atenha às dinâmicas que você e seu companheiro ou companheira têm. Dinâmicas que se repetem, dinâmicas abusivas, dinâmicas como um abusador e um abusado, né? Uma vítima, um carrasco, e às vezes isso se troca, nem sempre é sempre o mesmo que faz o mesmo papel, às vezes é trocado de papéis, porque é a mesma dinâmica, certo? Então, sempre a dois essas dinâmicas, elas são importantes de serem trabalhadas. Para mim é um prato cheio trabalhar essas dinâmicas, é muito especial mesmo. Mas não é disso que a gente vai tratar hoje, né? Então, eu queria deixar claro que esse quesito, tudo que eu trouxe, né, do aprimoramento emocional, do cuidado com as dinâmicas, de entender os padrões familiares que você repete, as questões mal resolvidas lá na infância com mãe e pai, isso aí é básico. Isso aí tem que ser resolvido, senão vai virar uma bola de neve. Beleza. Mas aqui hoje a gente vai tratar de fatores externos que atrapalham a relação. E aí a gente chega no ponto que eu queria mesmo, né? Então, é justamente, né, esses fatores externos que é o tema, que é a questão do obsessor. Quando acontece justamente de ter o teu companheiro, ou até a tua companheira, ou até mesmo você,
Por que não? É lógico, porque a gente se acha a última bolachinha do pacote, né? Poxa, não, mas eu, eu estudo a espiritualidade há 30 anos, eu sou um ser de luz, eu sou terapeuta, eu faço meditação, eu faço yoga, eu não vou ter obsessor. Ah, aí que tu se engana, porque eles se escondem, eles têm facilidades, eles se escondem muito bem. Não vai ser fácil identificar. Eles sabem como se esconder, como não aparecer, principalmente da galera que é uma galera que tá como a gente aqui. Estamos no despertar, estamos trabalhando a espiritualidade, né? Tá aí cheio de gente que se fala, né? Se diz que é, nossa, super espiritualizado, e tem lá o seu obsessorzinho, né? De plantão. Todos nós, sabe? É mais raro não ter. Então, imagine só o que isso pode trazer dentro, então, de uma relação. Se lembra da história que eu falei, né? O espírito ali que é obsessor, ela é apaixonado pela Anabel em outra vida. Você acha que ele vai deixar ela estar numa relação estável por muito tempo? Não vai, certo? E aí o nível de brigas e discussões é constante quando tem boi na linha, né? Quando tem obsessor na história. Então, é, quando que a gente percebe, às vezes tem sinais nítidos, falando assim, olhando, imaginando que você tem um companheiro ou uma companheira que tem um obsessor. Fora o teu. E fora também as auto-obsessões, que isso aí a gente faz o tempo todo. A gente se auto-obsedia o tempo todo, né? Mas, ok, vamos falar do outro nesse momento, por enquanto, né? Aí, como que a gente percebe? O olhar que muda, às vezes, ou às vezes o olhar não muda, mas as atitudes mudam do nada, né? A forma, o jeito de falar, ações, neuras, mudanças de humor muito rápidas, sabe? Drásticas, neuras tipo do nada, sabe? Ciúmes exagerado do nada e sem motivo, entre inúmeras coisas que podem acontecer, que é justamente ali o obsessor, naquela pessoa. E às vezes também acontece que não vai ser naquela pessoa, ele não vai mais sentir tanto o obsessor, porque aquela pessoa já está, né, num nível mais positivo, numa vibração mais alta, né? Mas ele vai atazanar a vida de alguém perto, que pode ser o companheiro ou a companheira, ou um filho, uma filha que faz parte do casal, ou alguém que está também dentro da casa morando, um pai, uma mãe, um vô, enfim, uma avó, não importa, entende? Então, muitas vezes acontece, né? De repente você tem um obsessor, mas você já está realmente num nível mais tranquilo. Então você não vai sentir, você já está se trabalhando, você está realmente assim fazendo um processo de aprimoramento interno, mas ele vai tentar mobilizar quem está perto. Isso também é muito recorrente, certo? Tá, Ana, e agora o que que eu faço com isso, né? É, será que eu tenho? Será que o meu companheiro ou companheira tem? Como é que eu descubro uma coisa dessas, né? Então, vai ter que fazer um processo de autoobservação, primeiro para se entender, né? E entender a sua verdadeira energia. Lembra que eu comentei no início, né?
você sabendo como é a sua energia, você daí começa a entender quando tem boi na linha. Então, essa é a primeira coisa importante, né? Quando você percebe que o teu campo está diferente, é autoconhecimento puro. E lembra, a gente está num processo de mestria. Então, faz parte esse tipo de aprimoramento e entendimento do mundo espiritual. E aí, a questão da conexão com a espiritualidade é o ponto-chave, porque através deles você pode até mesmo fazer um encaminhamento. Mas antes disso, é necessário você começar a fazer por si. Como? Vamos dar um exemplo. Imagine lá, né? Que você realmente percebe e vê, vamos supor que você é um projetor astral. E que você sai em projeção astral e tá na tua casa no astral e você vê o obsessor que é lá da tua mãe, do teu pai dentro da casa. Você faz de conta que você mora com seus pais, ou então do companheiro, como é o tema que a gente está falando, né? Então daí você fala, cara, realmente tem, né? E agora? Vou tacar o pau, né? Vou brigar agora, vou aqui bater de frente. Não é assim. Então, primeiro de tudo, o respeito, porque teve uma história lá atrás, né? Teve uma história em que esse espírito, de alguma forma, se sentiu lesado, se sentiu mal amado. Então, o respeito é fundamental. E o amor. Essa é a chave. Ou seja, a gente precisa de uma energia forte de amor para contrabalancear. Então imagine só que você já tem certeza que o teu companheiro tem, ou companheira, tem um obsessor, beleza. E aí você começa a ver que o obsessor tenta de tudo para vocês brigarem. Mas daí você já está sabendo, você já está ligado que está acontecendo isso. O que você vai fazer? Bem, se eu já sei que tem ali, né, uma energia intrusiva que está atrapalhando, o que eu vou fazer? Eu vou tratar com mais amor ainda e mais respeito ainda o meu companheiro ou minha companheira. Para cada vez que houver uma energia dissonante ao amor, que pode ser o obsessor, você, tipo, vai contrabalancear isso. Vai trazer boas coisas, boas palavras, positividade. E supor que lá o companheiro tá bravo, você vai, não, amor, tá tudo bem, você quer uma massagem? Quer um chocolatinho? Quer, sabe? Tipo, trazendo essa energia de acolhimento, de bondade, de amorosidade. Vai chegar um momento que esse obsessor ele vai ficar de saco cheio com você. Vai falar, meu Deus do céu, não tem jeito mesmo. Eu vou para outras bandas ali, vou procurar outra pessoa na casa, que isso acontece. Porque aquele lá não tem jeito. É amoroso demais, eu não consigo nem chegar perto. Isso acontece. Então, esse é o primeiro passo, falando das relações. Então, é a energia da amorosidade que vai fazer, o amor transmuta tudo. É a vibração mais alta que a gente tem e que chega nos níveis mais profundos também do astral negativado, mais no nível mais denso, vai chegar e vai libertar, né? E aí o segundo passo, né, também como solução daí efetiva é, lógico, encaminhamento. Daí você fala, pô, mas aí eu vou ter que, Ana, né, contratar alguém para encaminhar isso? Ou o que eu faço? Ou vou ter que ir lá no centro espírita? Pode ser. Se o companheiro ou a companheira, né, for aberto para isso, vai num centro espírita, vai no centro de umbanda, vai, né? Acho que no Candomblé devem fazer alguma coisa nesse sentido também. Eu frequento mais a umbanda. Então, mas como a gente está aqui falando de processo também de mestria,
A gente está falando que existe a possibilidade de a gente estar mais ancorado com a energia dos nossos guardiões e guardiãs. E aí eu falei que o tema hoje seria muito conectado com a energia das guardiãs, porque é uma energia extremamente amorosa. Então, quando a gente fala das pombageiras, a gente está falando de energia de mãe, daquela mãe amorosa, energia de mãe divina, mãe cósmica, protetora, guardiã, que quer cuidar, que quer amparar. Imagine só, né? Como é que essas guardiões se apresentam? Imagine que uma mãe tem lá muitos filhos aqui na Terra, de verdade, né? Ela teve uma vida que teve muitos filhos. Daí ela desencarnou. Mas ela fez um processo de aprimoramento muito lindo, né? Ela não precisa mais encarnar, mas os filhos estão aqui encarnados. O que que essa mãe vai fazer? É óbvio que ela vai querer cuidar dos filhos dela. Essa é a energia da guardiã, da tua guardiã. E muitas vezes as nossas guardiãs são justamente aquelas mães, ou avós, ou enfim, né? Mulheres que fizeram parte das nossas vidas, nossas ancestrais, talvez, que fizeram parte das nossas vidas em outras vidas. E que ficam, né, no astral, nos protegendo, nos guiando, nos amparando. Essa é a energia das guardiãs. Então, gente, como ancorar essa energia na nossa casa? Então, no outro vídeo eu falei como ancorar a energia dos guardiões. Hoje, como ancorar a energia das guardiãs? Que é uma energia que não tem por que você não querer na sua casa, porque é uma energia extremamente de proteção e amorosidade. Quem é que não quer uma energia de mãe amorosa na casa? É isso que é a energia das pombagiras guardiãs, entende? Então, por exemplo, não sei se dá para ver, mas aqui tá as flores que são para as minhas guardiãs. E toda semana eu tento trocar essas flores, né? Geralmente são rosas e são para me conectar com essa energia, são para elas, sim, e é uma energia extremamente linda, às vezes de chorar de emoção, de tanta amorosidade que chega. Então, quando a gente quer uma força de amor e prosperidade dentro da casa, é esse tipo de energia que a gente chama das guardiãs. Então, trazer flores para sua casa e para as guardiãs é um passo maravilhoso que você faz por você também. Porque traz uma energia amorosa, você olha para aquelas flores e você se encanta já só de olhar, porque faz uma conexão tão linda que é inexplicável o que acende dentro do centro cardíaco essa energia. E que traz o amor para a relação também, para toda a energia da família, né? É energia de amor, é energia de proteção. Então, é uma forma de ancoragem importante que a gente pode trazer para com essas guardiãs e que, de verdade, se você está muito conectado, trabalhando lá com o teu Exu pertinho, você está com a energia dos teus guardiões pertinha, né? Essa energia linda de amor. Meu Deus, não fica no teu campo nada. De verdade. Tá, Amanda, mas e lá no campo do meu companheiro, da minha companheira, né? Ele vai ter ou ela vai ter que caminhar junto. E aí é que vem a questão. Como construir uma relação e que tenha uma potência de amor, proteção, de conexão maior e protegida mesmo de influências obsessivas. Então, a gente tem que ter numa relação uma saúde emocional, que é tudo aquilo que a gente estava falando de aprimoramentos, de entender as dinâmicas. Então, essa saúde emocional é importante. Uma saúde financeira do casal, importantíssima.
crescer juntos, compartilhar metas juntos. Importante que tenha essa saúde financeira. Às vezes tem casais que nem contam quanto ganham um para o outro, ainda existe isso, né? Sendo que é muito legal quando, né, o casal tem metas juntos. Existem necessidades individuais, você tem que ter a tua meta, o teu companheiro ou companheira tem que ter a meta individual dele, mas também tem que ter uma meta do casal. O que a gente quer construir juntos? Sabe? Para onde a gente está indo em termos de realização também material? E o mais importante, e o fundamental, a saúde espiritual do casal. É isso que vai trazer realmente um fortalecimento quando os dois estão aliados e alinhados espiritualmente, que eles enxergam a mesma coisa, querem o mesmo tipo de evolução, sabem que estão num processo evolutivo aqui na Terra. Só entra amor, só entra prosperidade, só entra luz naquela casa e naquela relação. Então, a espiritualidade é fundamental dentro do processo do casal. É importantíssimo para que as coisas possam evoluir efetivamente. E daí, naturalmente, tendo esse aporte espiritual, é fácil daí, junto com os mentores, o encaminhamento dos obsessores, certo? Mas é legal também quando você faz esse movimento de eu vou realmente comprar rosas, sabe? Eu vou comprar rosas para minha guardiã, como uma oferenda mesmo, sabe? E, e não ter aquela coisa assim, tipo de eu vou comprar o melhor. Ai, Ana, mas é caro, né? A gente tem mercados que tem essa opção, né? Que é um pouquinho mais em conta. As coisas estão mais caras, infelizmente. Só, gente, vale tão a pena, mas tão a pena, é como se você estivesse pagando uma terapia, entende? Tipo, de tanto a pena que vale, sabe? É um investimento que você faz, porque quando você daí olha para essas rosas que elas foram oferecidas para as tuas guardiãs, é uma coisa, uma energia tão incrível, tão maravilhosa, que eu não tenho realmente palavras. E eu sou chegada em vela, né? Vela colorida é comigo mesmo. Então, eu gosto, né? E vai na intuição, tá? Eu trouxe ali, não sei se não vai dar para ver talvez a cor, mas uma é laranja, que é para as guardiãs, né? É, poderia ser vermelha, poderia ser rosa, né? Hoje eu escolhi laranja. E a outra é amarelinha, que é porque eu sou filha de Oxum, então é para o meu Ori, meu santo de cabeça. Então é para Oxum. E a energia das Yabás, já que eu falei, né, da minha querida Oxum, né? Nossa Senhora Aparecida também nessa sincretização, né, que foi feita e que eu amo de paixão, Nossa Senhora Aparecida, então, perfeito. As Iabás, como é falado, né, no Candomblé, na Umbanda, energia das Iabás, Oxum, Iemanjá, que é super popular, né, no Brasil, tem muito a ver com essa energia amorosa, Yansan, que é mais forte, né, mas também são energias muito fortes, bonitas de proteção e de muita amorosidade. Então, se ainda não deu para entender a energia da guardiã, traz a energia das Ayabás para você, põe umas músicas, né? Às vezes os pontos das pombagiras são pontos que a gente não se conecta muito. Não, nem todos os pontos são assim muito amorosos, a maioria não é, né? As coisas estão mudando, mas as músicas das Iabás são muito bonitas para as Iabás, né? São muito lindas. Então se conecta, começa de alguma forma, né? A trazer isso. Teria mais coisas? Teria para falar, com certeza, mas fica para a próxima,
né? E assim, vamos que vamos. A ideia é que cada vez tenha uma hierarquia e um tema conectado àquela hierarquia.